Olá, boa noite a todos que estão conosco nesta noite, através aqui do Facebook, da página da USE, de diversas salas, do YouTube no Centro Espírita de Conchal. Esse bate-papo, como sempre, é um bate-papo descontraído, entre amigos que fazem parte da Regional Rio Claro, que é o Leonardo de Limeira. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui também com o Paulo, faz parte da regional lá de Araras, trabalhador em Conchal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eusa Teodoro, aos amigos das salas que já estão conosco, estão chegando. Matheus Isso, Oliveira já está aqui. nós estamos aqui com várias pessoas nas salas, com o César Borges, com a Leila. Eu tive um probleminha aqui de conexão, mas agora eu já estou me conectando novamente aqui. Mas nós estamos aqui com diversas pessoas nas salas, e é sempre uma alegria estar com todos vocês aqui. E hoje nós vamos estar conversando aqui, como todas as terças-feiras, né? A gente conversa um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para o Léo fazer uma prece para nós, Léo, por favor. Vamos lá, então. Bom, vamos pensar no nosso mestre querido, mestre Jesus. Agradecer a oportunidade desse encontro, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade do aprendizado, desse espaço que nos possibilita refletir entre amigos, entre corações amigos, que possa nos iluminar, que possa nos intuir, e que o amor de hoje, das palavras, das reflexões, possam chegar no coração de cada um, clareando toda a residência, clareando nossas ideias, e fazendo ascender as letras do Evangelho em nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Separeis o que Deus juntou. Lá nesse capítulo, Kardec, ele próprio escreve esses dois itens que trabalham o capítulo, a indissolubilidade do casamento e o divórcio, mas com base no Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 19, versículo de 3 a 9. E antes do Paulo ler e comentar, é interessante que, como do capítulo da semana passada, é um capítulo curto e também não tem instrução dos espíritos. Eu acho que é porque era para a gente tentar resolver isso, né? É para a gente tentar acertar isso de uma maneira entre nós aqui encarnados, nessa época de agora. Então, é um capítulo extremamente pequeno, é um dos menores, como o anterior, que foi o capítulo que nós estudamos semana passada, que foi o 25. Então, eu convido o Paulo a fazer a leitura e iniciar os comentários desse capítulo. Vamos lá, então. Não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com a indissolubilidade do casamento. E aí, então, Kardec ele traz dois parágrafos de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde um princípio, os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenaram a Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa
da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. E aí, a gente comentava aqui anteriormente, né, que esse é um capítulo controverso, né? Ele dá bastante argumentações, pontos de vista, porque quando a gente vai trabalhar casamento, divórcio e tudo mais, é sempre um assunto um tanto quanto nevrálgico, né? E é muito legal quando a gente vai para o texto de Kardec, e quando ele vai para os seus comentários, e ele vai começar a trabalhar a questão da lei divina e da lei humana. Então ele vai dizer que a lei humana, ela é variável, ela é imperfeita, por ser feita por homens que são imperfeitos. Então, ele fala sobre o casamento, especificamente, que não existem dois países em que a lei seja exatamente a mesma em todos os sentidos. Existem leis semelhantes, mas leis estritamente iguais sobre a questão do casamento não existe. Então, ele vai trabalhar a lei humana, a lei divina. Já a lei divina, por ser criação de Deus, que é perfeição, aliás, Deus não é só perfeição, ele é a perfeição ao infinito da perfeição, não é? Em todos os sentidos. Então, é uma lei imutável, é uma lei perene. E aí ele vai nos dizer que quando Jesus diz, não separeis o que Deus juntou, ele se refere a uma união feita por Deus, e não pelos homens. É uma união com base na lei divina. Então é como se nós pudéssemos ler da seguinte forma: não separeis o que Deus juntou. Ou seja, o homem não dá conta de separar o que Deus junta. Porque quando Deus junta, é uma união de almas. E ao ser união de almas, não existe adultério. Existe sim um amor profundo, um amor que não quer se separar de forma alguma. Então, esse é o sentido, né? Quando a gente ouve numa cerimônia de casamento, né, essa frase, a gente ouve e fala assim, nossa, mas tanta gente se separando, né? E o padre, o pastor, quem estiver realizando a cerimônia, diz isso porque a gente está pensando na lei humana e na prática humana. E o que Jesus se refere aqui não é a lei humana, é a lei divina. Correto? O que vocês acham? Fala aí, Léo. Eu? Eu acho que essa questão do Evangelho, ela é um capítulo, acho que o termo exato é um tanto quanto delicado, né? Porque eu acho que embora a gente esteja olhando com os olhos da doutrina, seja muito melhor que a gente olhe com os olhos do coração, uma compreensão e não acho que a Cláudia está dando retorno. Quando a gente olha esse capítulo, eu acho que a gente precisa olhar mais com os olhos do sentimento, da compreensão, do que muito mais com os olhos da doutrina, né? Porque quando nós olhamos muito pelo lado da doutrina, nós vamos começar a dar, não, mas é por isso, ou é por aquilo, pode, não pode, e aí a gente entra no julgar. Então, esse capítulo em especial, eu acho que é preciso trazer muito para o sentimento, nem tanto doutrinário, mas entendendo um pouco mais o lado psicológico disso tudo. A gente tenta trazer essa questão do casamento, do divórcio, que nós vamos tratar no decorrer, como olhando para as leis divinas, mas é impossível, porque nós estamos tratando de coisas da terra. Quando ele fala, não separeis o que Deus juntou, se a gente lê muito assim, friamente, a gente fala, bom, se Deus juntou no casamento, então não posso separar nunca mais.
né? E não é isso. A doutrina espírita nos traz uma compreensão um pouco diferente, que acho que é a linha que nós vamos atuar hoje. E não que a doutrina vá apoiar a separação, o divórcio, nada disso. Mas ela traz um ajuste para os nossos olhos a compreender de uma forma diferente. Então, os espíritos não terem colocado, de fato, ali anotações, já nos coloca a refletir que, de fato, é algo que cabe a nós. Então, é essa a visão inicial que eu tenho do capítulo, tá? O que você acha, Cláudio? Microfone. Tá saindo. Tá indo. Tá ok, Cláudio. Agora não. Tá sem som, Cláudio? Não. Você começou a falar, estava saindo o teu áudio. Aí depois ele cortou. Peraí, agora tá fechou. Tá fechado o teu microfone, Cláudio. Peraí. Agora foi. Aí. Ai, agora sim. Eu não sei o que está acontecendo. Não, mas agora sim? Estava entrando outra coisa aqui. Agora sim. Maravilha. Agora, okay. Então, a gente sabe que todas as pessoas casam esperando viver felizes para sempre, né? Mas a vida nem sempre funciona assim. E as estatísticas do divórcio aqui no Brasil, elas mostram para nós, né? Não sei se vocês viram, segundo o IBGE, há uns 2 anos atrás, o Brasil registrou muito mais índice de divórcio do que nos últimos 2 anos, lá em 2015, 2016. Teve uma alta muito grande, né, de separações. E a gente sabe que passar por uma separação não é algo fácil, né? Eu tenho experiência própria disso, já passei por uma separação, né? Muitas pessoas procuram respostas de como fazer essa situação de uma forma que não prejudique a própria encarnação, né? Então, eu penso que nós somos livres para escolher ficar ou não com aquele companheiro de jornada, só que toda escolha tem uma resposta, tem uma consequência, né? Porque a doutrina dos espíritos, como ela foca, né? Por ela se focar na ciência, na filosofia e na religião, ela dá a cada pessoa a decisão de fazer o que, assim, da forma que achar melhor o destino do seu matrimônio. E nesse capítulo aqui, Kardec, ele explica bem que quando o divórcio acontece, trata-se de uma cisão de contrato, apoiada, que nem o Paulo falou, nas bases mundanas, e não nas bases divinas. Então, a gente sabe que muitos casamentos podem levar as pessoas à depressão, a brigas, pode acabar até em violência física. Então, nesses casos, é mais importante, acho que, terminar esse contrato mundano e correr o risco de, talvez, até de se perder nesta encarnação, de ter que, talvez, refazer novamente a sua trajetória, a sua caminhada. E eu vi também que lá no capítulo 5 desse evangelho, Bem-aventurados os aflitos, Santo Agostinho, ele coloca que se nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, num planeta, vamos dizer assim, um pouco atrasado, né? É previsível que nós vamos nos deparar com pessoas que o mal é maior que o bem, né? Então, disse ele lá, vossa terra é por acaso um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para que os que nascessem nesses vales de dores?
Então, após a gente ler essas palavras, a gente entende que o divórcio, ele não soa estranho aos nossos ouvidos, que nem o Léo falou, a gente não está apoiando o divórcio, mas ele não soa estranho aos nossos ouvidos, porque o matrimônio, o matrimônio perfeito, ele não existe, né? O que existe são pessoas que, mesmo com suas diferenças, com as dificuldades, chegam a um acordo comum, né? É um contrato, o casamento. Então, a gente sabe que o Espiritismo, ele não é uma doutrina do não, né? Mas o do sim para a responsabilidade. Então, viver, independente de que forma for, é escolher, é optar, é decidir, e nós somos livres para escolher, mas vamos responder por essas escolhas. E na lei divina, a gente sabe que a semeadura, ela é voluntária, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, um dia a gente vai colher os frutos do que a gente está plantando. É isso mesmo. E eu acho bem importante, nesse apanhado que vocês deram até aqui, que o grande resumo disso tudo, para mim, é que o casamento ele pode chegar num nível, como a Cláudia disse, às vezes de violência, às vezes de maltratos, às vezes de pressão psicológica, de várias formas, né? Que é preferível o mal menor. Opta-se pelo mal menor. Né? Então, não que o divórcio, a separação, seja aconselhável, mas em situações, limites, é preferível. Né? E Kardec diz isso claramente no trecho, no final do item 4 desse capítulo, ele diz assim: um dia perguntar-se-á o que é mais humano, o que é mais caridoso, o que é mais moral? Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou se restituir-lhes a liberdade? Ou seja, o que é melhor? Você libertar dois seres que estão com grande dificuldade de convivência, a ponto de ser mais prejudicial estarem juntos do que estarem separados, ou aprisionarem esses dois de uma forma indissolúvel? Então, acho que isso nos dá a exata medida de como que a doutrina espírita encara a questão da separação, a questão do divórcio. Então, quando a Cláudia fala que estava só apenas instituindo aquilo que já estava feito, se na época, na passagem de Mateus, os fariseus perguntam para ele assim, mas Moisés permitia o divórcio. Se ele permitia, porque já existia, ninguém permite o que não existe, ou ninguém proíbe o que não existe, né? Assim como a questão da mediunidade, né? Sempre nós citamos, né? Se Moisés proibiu a mediunidade é porque existia, porque ninguém proíbe o que inexiste. Não existia a palavra mediunidade, né? Mas essa é uma outra questão para um outro dia. O que é legal a gente observar é que era já uma instituição colocada, né? E a sociedade da época era tão machista, que o homem tinha essa prerrogativa de, não estando satisfeito com a união, com o casamento, com o contrato, como disse a Cláudia, ele simplesmente dava uma carta de divórcio à mulher, ou ao pai dela, ou ao irmão mais velho dela, e a união estava desfeita. Pergunta se a mulher tinha essa possibilidade. Não tinha. E é interessante, Paulo, seguindo essa linha que você falou, até que a gente estava conversando antes da live, é interessante que a mulher, ela ia para o casamento com dote, né? Ela já tinha que dar o dote, quer dizer, e se o marido não gostasse, ele não devolvia o dote, não. Ele ficava com o dote, né? Ela perdia. E é interessante que naquela época, por isso que todos os textos a gente tem que remeter um pouco à época para conseguir entender. E Kardec coloca também aí nesse capítulo que tem o passar dos tempos, ou seja, nós temos que atualizar as palavras, né? Não substituindo as palavras de Jesus, não nesse sentido, mas os ensinamentos dela, trazer para os nossos dias de hoje. E naquela época era interessante que existiam duas escolas, né? Como eu estava falando para você, tem a Shabá e a Hillel. A Shabá, o casamento só podia ser desfeito, né?
a mulher podia ser repudiada se houvesse o adultério, só com adultério. E o Iléu não, a escola de Iléu não, o homem podia devolver a mulher, né, se ela não cozinhasse direito, se ela não lavasse a roupa dele direito, ou se ele achasse uma mais bonitinha que ela, então ele podia dar o divórcio, ficava com o dote dela e botava ela para correr. Ou seja, qual escola aí o povo estava mais seguindo? Aqui na passagem de Mateus estava seguindo mais Shabá, que é somente pelo adultério, né? Mas a gente vê que o divórcio, ele só vem legalizar o que moralmente já aconteceu, porque já se separaram emocionalmente ou fisicamente. Porque desde que acabou o amor, desfez-se o vínculo, o que não quer dizer que acabou o compromisso, né? Porque esse pode ser postergado com uma condição de reabilitação que virá depois em outras existências. Então, a doutrina espírita, ela vê como um mal necessário a solução pelo divórcio, como o Paulo disse aí, o mau remédio. Porque chegará um dia em que o homem, ele saberá escolher melhor a sua companheira, o seu companheiro, né? Com mais maturidade, com mais amor, e como consequência ele vai suportar todas as dificuldades que vêm com essas escolhas. E se a gente olhar com um olhar um pouco mais amplo, né, de várias existências, a gente pode pensar como se fosse nós, um professor que vai juntar dois alunos que não se bicam. Então ele vai e tenta uma vez. Aí não deu certo, então melhor separar por um período, depois a gente tenta juntar de novo. Então, pensando em várias existências, às vezes acontece isso com os espíritos. Eles se unem, aí vai dar ruim. Melhor separar de novo, depois ali na frente junta novamente, né? E agora deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. E se um deles caminhar, evoluir, vai ter que voltar? Vai ter que pedir bênção. Volta. Vai ter que voltar? Ixi. Nós temos esse exemplo, claro, no livro Renúncia, né? É verdade. Alcione. Quando Alcione, ela volta, né? Para resgatar o amor lá de trás. Ela volta, né? E só uma coisinha para completar o que a Cláudia disse. Quando Jesus cita com relação ao divórcio, que o adultério era motivo para o divórcio, é porque na época também existia na cultura judaica que a opção para a pena para o adultério era o apedrejamento. Então também é uma opção por um mal menor. É melhor dar o divórcio, então, do que apedrejar, óbvio, não é? Então, para os nossos olhos de hoje, é severo. Adulterou, divórcio, né? Mas para a época já era uma forma de amenizar a penalidade. Diga, Léo, desculpa, te cortei. Não, imagina. E como que as coisas não evoluem tão fácil, né? Porque você vê, falávamos de divórcio na época de Moisés e hoje ainda não é bem definido, né? A gente traz aí de alguns dogmas de religiões que por milênios vão defendendo o casamento, mesmo que seja de modo infeliz. E eu acho que nós três, sempre muito conectados, o pessoal está falando isso, eu acho que é bem isso. E por quê? A gente traz a Cláudia que passou por essa situação. E eu venho como fruto de um relacionamento, um casamento, meu pai e minha mãe, que também são divorciados, também são separados. Então, são várias óticas diferentes, tratando de um assunto que cabe aos encarnados mesmo, e não aos espíritos nos trazer isso. Como é importante entender até, assim, bom, então se não deu certo hoje, eu vou ter que voltar amanhã para poder vivenciar essa experiência. Mas, às vezes, o período que passamos juntos já era o restinho que faltava da outra. E aí nós podemos escolher, bom, seguimos juntos ou paramos aqui? Conseguimos nos entender ou só pagamos lá atrás e agora estamos livres, né? Então, é um pouquinho isso, é o desafio do amar, é o desafio da união mesmo. O casamento vai ser o quê? União. Se eu não estiver unido em pensamento, em atitude, em construção, é melhor que a gente pare aqui. Talvez já cumprimos o que precisávamos, né? No caso, meu pai e minha mãe, veio um fruto, eu, né? Então, estou aqui, talvez era esse, o propósito, ponto, acabou,
né? E o teu talvez seja esse também, Cláudia, que a história é meio, né? Então, assim, e às Torço para ter vezes, acabado. não é? E Pode às ser vezes uma a gente história fala, messiânica, né? Uma história e às vezes a gente messiânica. fala assim, nossa, mas vai acabar um casamento? Não, o casamento já tinha acabado. Mas você vai separar? Não, já estava separado, né? Exatamente, Então não exatamente. é olhar com os olhos da carne mesmo, né? O que é carne, o que é espírito é espírito. É lógico que muitos casamentos vêm para construção junto. É a missão ali da família, do matrimônio e tudo mais, né? No exemplo da casa, no exemplo, enfim, na sociedade, mas é a missão, outros não. Então é preciso olhar, por isso que eu comecei, né, falando isso. Tem uma pergunta aqui do César Borges, um amigo meu. Ele está perguntando aqui, ó. Diríamos então que a imperfeição e as virtudes de ambos levam ao equilíbrio? E se a balança se equilibra, há o rompimento? E se a balança desequilibra, há o rompimento? Qual a maturidade nossa para entender o que é o equilíbrio, Então, né? e Estamos preparados? eu acho que não é nem assim questão de equilíbrio, é questão de se nós trabalharmos as nossas imperfeições e as nossas virtudes e aceitarmos o outro como ele é, e o outro também estiver disposto a renunciar a certas partes do orgulho, do egoísmo, eu acredito que existe aí uma maneira de você continuar, né, nessa caminhada juntos. Agora, quando o egoísmo, o orgulho de um e de outro fala mais alto, há esse desequilíbrio nessa balança que ele está dizendo aqui, e há o rompimento, porque as partes não querem renunciar, não querem ceder, não querem abrir mão, não querem evoluir, não querem crescer, e aí você se vê numa condição de não continuar mais. Eu acho E que é o aí existe esse equilíbrio. rompimento, né? Qual que é o nome dele, Porque Cláudia? é o César Borges. Então, eu diria para o César que esse equilíbrio que você está dizendo, Cláudio, está exatamente no equilíbrio entre o quanto que os dois lados cedem. Exatamente. Tem que haver equilíbrio nesse nível de quanto que eu me dou e quanto que o outro... Porque se só um lado se doa e se permite e cede, aí existe o desequilíbrio e a tendência é chegar num ponto em que a coisa É a sature. maturidade emocional, né? A maturidade emocional, a maturidade espiritual de cada um para saber entender. E é interessante que nos casamentos, hoje em dia, as pessoas procuram pessoas perfeitas. E a gente sabe que isso não existe. Né? É trocar, dizem as pessoas, né? Que é trocar 6 por meia dúzia. Porque Eu não sou existe. 7, Então, Paulo, não vem, não. existe o 8º também, viu, Léo? Não é só 6 por meia dúzia, não. Estou dizendo assim, no modo geral, né? Não são todos iguais, não, porque a gente conhece aí pessoas que são bem diferentes uma das outras, graças a Deus, né? Existem essas diferenças. Mas a gente vê que os relacionamentos de hoje, eles estão tão... É o amor líquido de que fala Zygmunt Bauman, acho, né? Ele fala do amor líquido, quer dizer, ou seja, as pessoas estão se relacionando pelas aparências e não pelos sentimentos, pela união de almas. E aí gera toda esses divórcios, esses relacionamentos tão imaturos, gerando aí filhos, problemas de débitos para encarnações futuras, né? E eu lembrei aqui de uma lenda árabe que existe, que um homem ele queria casar-se apenas com uma mulher perfeita. Ele só queria uma mulher perfeita. Então ele saiu aí pelo mundo à busca da sua eleita. E aí passaram-se 30 anos depois sem conseguir achar a mulher perfeita. Já estava velho, cansado, e aí ele retornou à sua terra natal. E um amigo um dia o encontrou e perguntou para ele, então, tu viajou tanto, 30 anos em vão, afinal não encontrou a mulher perfeita? E ele respondeu, você que se engana, meu amigo, eu encontrei sim, mas ela também estava à busca de um homem perfeito. Então,
Fica-se aí, ambos infelizes, buscando a perfeição, né? E a gente vê que não é bem por aí. Não é na busca do ser perfeito que a gente vai conseguir, não digo nem ser feliz, porque a felicidade não pode depender do outro. A gente tem que ser feliz sozinho, mas sim somar, multiplicar esse relacionamento com uma outra pessoa, né? Eu vejo que é bem por aí. Tá mais fácil achar uma complicada e perfeitinha do que uma mulher perfeita, né? E se ela estiver Paulo. perfeita, deixa ela quietinha, não vai estragar a vida dela, hein, Paulo? Mas o Roberto Almeida, nessa linha do que a Cláudia estava dizendo, ele faz uma imagem sobre relacionamento, sobre casamento, que eu acho perfeita. Que casamento deveria ser como frescobol. Porque o frescobol é você manda a bolinha para o outro de tal forma que o outro tenha a maior facilidade possível para devolver a bolinha. Então é sempre uma troca que você está sempre colaborando com o outro, né? E o jogo não termina, né? O jogo não termina. Quanto mais tempo a bolinha ficar no ar, mais legal fica, não é? E esse é o propósito do jogo. Diferentemente do tênis, quando você tem que colocar a bolinha o mais distante possível do adversário. Então, quando a gente encara o casamento como frescobol, em que eu estou sempre tentando auxiliar o outro a me auxiliar, tudo facilita, né? Quando a gente vai para um casamento, a Claudinha falou assim, todo mundo casa para ser feliz, né? Tirando os casamentos por interesse, é verdade. A gente quer ser feliz na questão financeira, tudo bem, é outra história. Mas, quando eu vou para um casamento para eu ser feliz, então eu vou casar para ser feliz, a chance de dar errado, de dar ruim, é muito grande. Quando eu vou para uma união para fazer o outro feliz, aí a chance de sucesso é bem maior. Porque aí é frescobol, não é tênis. A gente para de picuinha, para de querer achar defeito no outro, né? E tudo mais. A gente até acha, mas passa, né? E é interessante porque num relacionamento precisa de ambos. Você não consegue estar num relacionamento e ser sozinho. E também você não pode estar num relacionamento sufocado e nem sufocar o outro. Como diz lá Khalil Gibran, que eu gosto muito do livro Profeta, Khalil Gibran, um aluno dele, pediu para ele falar do casamento, né? E ele discorre do casamento e ele fala, um trechinho lá, amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Deixar antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebei de uma só taça. Ou seja, bebam juntos, mas não da mesma. Parte o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão, diz ele. Né, cantai junto, dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Então, eu acho interessante isso, porque a gente às vezes pensa que o casamento é aquela união onde, como diz até na passagem, né, de dois serem um. Mas esse um é diferente, não é nesse sentido. Esse é um casal, né? Também. É um casal. É interessante você falar isso daí, que o Alberto Almeida fala também que quando as pessoas estão apaixonadas, namoradinho novo, você olha assim, você vê que parece que tem um, mas na hora que você chega perto tem dois, né? Tem uma que você falou? Não, parece uma fusão, né? E não né? Estão tão grudados que, né? Tem uma música do YouTube, ele fala, we one, but not the same. Nós somos um casal, a gente é uma união, mas não somos o mesmo. As individualidades têm que permanecer. É essencial que isso aconteça. O César colocou aqui, olha, um lado só para ceder é injusto, na minha opinião. E a partir daí, só um lado ceder teria o sinônimo de sofrer. É isso mesmo, César. E um sinônimo também de egoísmo, né? Ô, Léo, lê, por favor, aí a colocação da Lucélia, depois você faz seu comentário. Nossa, o meu tá pequenininho. Quando se está junto pelo verdadeiro amor, aquele que realmente é ligado pelo coração, esse sim, é o amor que ninguém consegue separar.
Então, e você sabe que é isso mesmo, né? O verdadeiro sentido do amor na união, acho que é aí que nós temos que olhar. Porque nós buscamos ali a nossa outra metade, a metade da laranja, né? A tampa da panela ali, mas, na verdade, essa outra metade não pode ser no outro. Essa outra metade temos que ser nós mesmos. Nós somos o completo. O outro vem como sendo um complemento. E ambos se complementam. E não que um vai ser parte do outro. Acho que esse é o ideal. Quando se fala a ponto de sermos um só, é porque o nosso entendimento, a nossa não dureza do coração, né, dos sentimentos, vai permitir que nós entendamos a vida juntos, né, que é uma construção. Então, é um pensamento no mesmo caminho. Então, eu falo que sejamos um só pensamento, a progredir, a ajudar. Então, não é, a balança, de fato, não pode estar desbalanceada. E esse amor é a coragem de ser feliz. Né? Então, acho que olhando para a doutrina nos traz muito isso, a liberdade dessas pessoas que não conseguem encarar a separação com tristeza ali, não. É como oportunidade de recomeço, é a oportunidade de ser feliz, de recomeçar, é o desafio de se amar, se descobrir. E quando nós nos descobrimos, nós descobrimos a beleza do outro. Então, acho que uma parte, é tudo junto, né? E é interessante também. Pode falar, Paulo. Não, eu ia colocar só uma pergunta aqui do Matheus Oliveira para você responder, Cláudia. Eu? Como podemos compreender o amor de Lívia Lentulus por Públio Lentulus? O amor de mãe para um filho. Amor maternal, né? Amor maternal. Tá fora do sentimento, né? Tá fora. Tá fora mesmo, vocês já responderam, é isso mesmo. E é interessante que isso aí que o Léo falou, né, da gente, da felicidade da gente, de tudo que a gente fizer, tem que partir de nós primeiro para compartilhar com o outro. É interessante que a gente vê muitas pessoas desistindo de casar por não ter encontrado a pessoa, o par ideal, ou a pessoa certa, ou talvez pelo fato de todo relacionamento não dá certo, é sempre igual, mas aí a gente pode colocar também que entra um pouco o autoconhecimento nessa história. Muito. Né? A Ana Teresa Camasmi fala muito disso, que se você não se autoconhecer, não se analisar, e não mudar alguns parâmetros dentro de você, alguns pensamentos, mudar a sua energia, você vai sempre atrair pessoas semelhantes àquela que você teve. Então, quer dizer, um relacionamento vai ser sempre continuidade de um outro relacionamento, e aí vai ser uma desgraça total, porque você sai de um e entra no outro. Por isso que eu falei que troca 6 por meia dúzia. Agora, quando você muda o padrão, você troca 6 por 10, por 12, né? Por 18, às vezes. O Léo já falou que ele é 7, né, Léo? Tem que ser mais humilde, né, Paulo? Ó, aqui, teve um comentário. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Quer ver? Vale a pena para reflexão? Quer ver? Tá na minha página, ó. Eu tenho um amigo que diz que casamento é igual a Salve Rainha. No início é vida, doçura, esperança nossa. Depois é choro e gemendo nesse vale de lágrimas. Mas eu acho que não. Eu acho que o casamento ele é lindo, né? Assim como o sentimento verdadeiro é lindo. Porque o casamento ele é sentimento. Né? Então, é a oportunidade de estarmos juntos dentro de um sentimento permitido por Deus. Então, tem os dois lados. Um é o se libertar quando nós estamos bem, quando eu estou ferindo ou estou sendo ferido. E outro é o construir. Então, eu acho que o casamento não é esse vale de lágrimas, não. Tem desafios, tem muitos desafios, como todo relacionamento e sociedade. Né? A lei de sociedade nos traz isso. Nós somos obrigados a viver em sociedade para aprender. E o casamento, eu acho que não. Acho que é um vale de alegria, de oportunidades. É um crescimento ímpar, né? Olha, eu entendo também, para essa pessoa que fez essa pergunta, que a união entre duas pessoas, ela é uma oportunidade abençoada de desenvolver laços de afeto entre nós.
Porque nem sempre as uniões aqui na Terra, elas buscam esse objetivo, como eu já disse, né? Nem sempre elas estão na base do sentimento, como você disse, Léo. E aí dificulta essas bases conjugais que a gente tem. Então, às vezes dá esse vale de lágrimas aí no final. Por quê? Porque a gente entende também que o relacionamento ele tem que amadurecer. Primeiro, ele vem a paixão. A paixão, segundo os estudos, é uma demência temporária. Verdade, gente, é uma demência. O cérebro aqui não funciona. Ele só vê o lado bonito e belo das coisas, das pessoas. E aí, só que esse período de paixão, ele tem um prazo determinado para acabar. Não adianta falar, mas o meu não vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Ele tem de 1 a 2 anos, ele acaba. E aí você sara dessa demência. E quando você sara dessa demência, você começa a ver que o príncipe virou sapo, entendeu? Ele já não é mais aquele príncipe encantado que você via. Você começa a enxergar as imperfeições, os defeitos, as manias, os trejeitos, a maneira de dormir, de respirar, de se mexer, de comer. Coisa que quando você estava apaixonado, você não via. E aí você acha que é tudo ruim, que a pessoa mudou. E realmente, a pessoa muda também, né? E não vamos iludir, ela muda sempre para pior, né? Vamos e venhamos. Num casamento... acho que a gente que não achava o defeito. Ninguém muda não, né, Paulo? Eu acho que a pessoa já era aquilo, a paixão que estava obnubilando a visão. Então, a paixão tira essa nossa visão do real. A gente vive num mundo de fantasia. Sobe dopamina, sobe cortisol, sobe um monte de hormônio que nos impede de ter essa visão. E aí isso daí vai acabando. Se não tem uma maturidade emocional, uma base ali, uma estrutura espiritual naquela relação, acaba. Aí o amor, a paixão não vira amor, não vira esse sentimento de construção aí, de desenvolver esses laços de afeto, porque afinal de contas ninguém está com ninguém com o endereço errado, né? Todo mundo está junto porque tem que estar junto. Então, a partir do momento que aquilo que o César falou, quando a gente não trabalha as nossas virtudes e fica olhando só as imperfeições, não vai ter como dar certo mesmo, né? Você tem que ceder um pouco, você tem que trazer trazer todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, para nós aqui que somos espíritas, e para quem não é, trazer todo o conhecimento do evangelho para dentro de nós e colocar em prática realmente. O Roberto Almeida fala que a paixão é paixão. E quando ela eu acho ótimo. E é perfeito isso, porque, de fato, é esse torpor, né? Que você. A pessoa vira um sol e você passa a girar em torno do sol, né? O sol da tua vida. Né? E aí. E o problema, né, hoje, é que muitos casam durante a paixão. Isso. Porque os relacionamentos eles estão cada vez mais curtos e muitos acabam se unindo. E o casar aqui não é o casar tradicional, o casar é o se juntar, né? Hoje as formas de união são diversas, mas não se faz aquilo que é tão básico, né? E parece careta falar isso, né? Mas a ideia do namoro, do noivado, do casamento, não é uma questão de formalidade, mas é uma questão de conhecimento, né? Outro dia eu estava dizendo que a gente vai comprar carro, aí você faz test drive. Mas para casar não estamos fazendo mais. Já vai em casa. Né? Ou seja, o casar, assim, quando você viu, já está na casa do outro, já levou escova de dente, levou... Né? O Jorge Alahari diz que tem um critério para saber quando a pessoa já casou, né? Esse casamento hoje do namorido. É que quando mais a metade das suas roupas estiver na casa do outro, porque está casado. Já foi. Esse é um parâmetro, né? É um parâmetro. E a gente esquece, né, que todo relacionamento, ele gera uma energia, né? O casal, ele entra em conexão, e essa conexão, ela é muito forte.
Ela tem um vínculo afetivo ali muito forte. E quando você rompe esse vínculo afetivo, você causa lesões afetivas nesse espírito. E aí, depois você vai ter que recuperar essa lesão, você vai ter que consertar esse dano que você causou emocionalmente nessa pessoa. Então, é muito sério se relacionar, né? Essa modernidade de hoje, fica com hoje, com outra amanhã. Gente, principalmente quando envolve o lado sexual, tem que ter um pouco de consciência nisso, porque a doutrina fala, Emmanuel fala muito isso no livro Vida e Sexo, que envolve aí, tem aí toda uma energia que envolve entre os dois e que isso traz uma consequência para esse relacionamento, se ele se romper. Né? Então, é muito importante a gente se atentar para isso, né? E os relacionamentos, eles estão cada vez mais líquidos, mais curtos, menos superficiais, menos responsáveis, né? E a gente tem que ter esse olhar. E aquilo que o Khalil Gibran coloca, né? Que eu acho que é importante, isso que o Paulo disse, para que não aconteça o caso de terminar, ficar um pouco sozinho, né? Que nem o Jorge Larra fala, quando junta tudo, quer dizer, a pessoa está mais ali do que vivendo a vida dela. Então, muitas vezes, ela deixa de viver a vida dela, fazer as coisas que ela gosta, porque ela está apaixonada, então ela não tem mais o olhar para ela só tem um olhar para o outro. E aí ela esquece de fazer as coisas dela, ela esquece de relacionar com os amigos, com os familiares, fazer as coisas que ela fazia, as atividades que ela fazia, porque ela só tem um olhar para aquela pessoa. E aí, uma hora, essa demência vai passar, e aí cai na real e vê que não é nada daquilo. E aí ela fala, puxa vida, joguei minha vida fora, vivi todo esse tempo com a pessoa, né, abri mão de viver a minha vida para viver com ela e não deu certo. Mas pera um pouquinho, quem que pediu para você abrir mão? Você abriu mão porque você quis, né? Você não soube separar, você não soube dosar aquilo que você estava vivendo. E tudo que é fora do equilíbrio não é bom, não é saudável, né? Então a gente tem que ter, como diz lá o Khalil Gibran, né? Para os dois pilares do templo, eles são afastados, né, para conseguir sustentar. Eles não podem ser totalmente juntos. Então, tem que ter essa separação, ficar juntos, mas não demasiadamente juntos. Então, cada um tem que ter o seu tempo, o seu espaço. Até mesmo quem é casado, vocês dois que são casados, tem momentos que vocês querem ficar sozinhos, não tem? Porque pelo menos eu tenho. Paulo. Eu tenho esse momento, falando assim, olha, esse momento é meu, eu quero ler, eu quero ficar sozinha, eu quero escutar minha música. Vocês não têm isso também? É a questão de que você se une, mas você não se funde. Isso. Você não se anula, você continua mantendo a sua individualidade, os seus gostos, as suas características. Então, isso é muito importante. Você respeitar isso do outro e o outro respeitar isso de você, e você se dá a esse respeito. Porque o problema é quando você está numa relação que está desequilibrada, aí voltamos na pergunta do César, né? Quando você para de se respeitar. Ou você para de respeitar o outro. Então você quer que o outro ceda demais e você não cede, ou você cede todo momento e o outro não cede. É desequilíbrio. Isso é receita para uma separação, não é? E às vezes a gente fala assim, bom, mas nós falamos muito que é coisa dos encarnados, né, e não dos espíritos. Mas o alto, né, Deus na criação, também utiliza desse momento, né, ele vai colocar que ele opera através do casamento na substituição dos seres que morrem, ou seja, através do casamento, da união de duas pessoas. Lembrando que casamento é união, né, não é o ato ali, né, que ele vai operar a substituição das pessoas, através da reencarnação. Como a Cláudia trouxe, a questão energética, a questão sexual, nós vamos ver na série André Luiz toda, e aí sim, na ação e reação, né, que esses relacionamentos superficiais e passageiros, com envolvimento sexual e energético e tudo mais, aí sim, nós vamos falar de ação e reação no futuro, né, e aí vem os casamentos de expiação e tudo mais. Então, como é importante. Então, não perturbeis, né, o que Deus já harmonizou, ou seja, vamos deixar em paz, tudo está tranquilo ali.
E aí, o maior casamento que nós temos, e que esse não dá para pensar em divórcio, é o nosso casamento com Deus. E aí é trazendo um pouco de religiosidade em cima disso. Jesus vem trazer a aliança, vem fazer o casamento entre a humanidade e Deus. Mas nós estamos sendo, de fato, sinceros? Ou nós estamos ali cometendo adultério, estamos pisando na bola, estamos sendo egoístas, nós estamos na balança? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Acho que é esse o verdadeiro relacionamento, de um amor sublime de uma pessoa que nos perdoa a todo momento e que a gente cai a todo momento. Perfeito. Muito bem lembrado, muito bom colocado. O que está escrito aí, que eu estou no celular aqui, eu não estou enxergando? O que O está? Soul Cover está citando aqui Camões, talvez via Renato Russo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lindo isso, né? Muito lindo. Mas eu Luiz Vaz de Camões. Mas eu não concordo muito, não. É ferida que dói e não se sente. Eu acho que o amor não dói, o verdadeiro amor não dói. O amor liberta, o amor ama. Então, O amor... Mas dói e você não sente. Não sei. Essa é a ideia. Nós estamos dentro do calendário, né? Estamos aprendendo, vivenciando, experimentando, doendo. Deve ser. Claudinha, a Lucélia coloca para você assim um comentário, a sua outra colocação. Perfeito, Claudinha. A individualidade não pode se perder. O outro lado tem que entender e ceder, para que o outro também tenha os seus momentos. Exatamente. Se não tiver, não é um relacionamento saudável. É um relacionamento um relacionamento egóico, um relacionamento onde o outro só está pensando nele próprio. E aquilo que acho que o Paulo disse, quando a gente está num relacionamento, a gente tem que estar no relacionamento para fazer o outro feliz, porque a hora que você faz o outro feliz, você se faz feliz. E o outro, por sua vez, vai fazer você feliz e será feliz também. E essa felicidade envolve isso, envolve respeito, envolve individualidade, envolve companheirismo, envolve muito, muito, muito diálogo. Né? Relacionamentos que não têm diálogo não frutifica, não fortalece, que é o diálogo que fortalece, seja ele o diálogo no momento com problemas sexuais, diálogo com os filhos, diálogo no relacionamento, na parte financeira, tem que haver o diálogo. Se não houver diálogo, se uma das partes, por egoísmo, por orgulho, não concordar, não tem como um relacionamento dar certo por muito tempo. Né? É a construção juntos, né? E o Léo falou agora há pouco sobre formas de casamento, tipos de casamento, né? Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele lista 5 tipos de casamento. Então, primeiro ele fala que são os casamentos acidentais. Aqueles que não estavam programados, não estavam na programação dos dois seres. Depois ele fala dos casamentos provacionais. São espíritos que já se conhecem, mas que têm algo a ajustar, algo a reparar entre si. Depois, o terceiro tipo são os casamentos sacrificiais, que quando é um espírito que aceita receber um outro que ficou para trás, aquele exemplo da Alcione, da pergunta que foi feita, né? E vem resgatar aquele que ficou na retaguarda, né? Um quarto tipo são os casamentos afins, quando aqueles dois espíritos que têm afinidade e se juntam e o foco deles é a família, são os filhos normalmente. E, por fim, o último tipo de casamento são os transcendentais, quando esses transcendem a família. A família é harmoniosa, está tudo certo em casa. E o trabalho é fora. O trabalho é assistencial, às vezes para uma entidade, algo fora, não é? Então, aí a gente pode imaginar todas as situações de casamento, elas podem se encaixar nesses 5 tipos, né? Qual será? Não fica como está, hein? E sabe o que é interessante? Que a gente não lembra disso. Nós estamos buscando o crescimento espiritual, mesmo que bem lentamente, todos nós buscando esse crescimento, mesmo que incondicionalmente.
E, como você diz, a necessidade de conversar, de dialogar, mas muito mais do que isso, e mais para nós espíritas também, eu falo isso até por mim, entender que cada um tem o seu momento de despertar para a vida. Então, às vezes, nós já estamos buscando ali um caminhar e o parceiro não. Então, é preciso respeitar isso, saber o passo de cada um. Eu acho que, às vezes, você está correndo e o outro está caminhando. Não tem problema. Vai correndo. Lembra, o pensamento está lá, né? Então, acho que é saber que cada um tem o seu momento, cada um desperta no momento. É bem lembrado, Léo, bem lembrado. É importante, porque nós sabemos que, como Deus está em processo constante de criação, cada um de nós foi feito, criado num momento diferente do outro. E às vezes a gente está caminhando com essa pessoa, esses tipos de casamento aí que o Paulo citou, que a gente não sabe qual que é, a gente está caminhando com essa pessoa e às vezes a gente acha que a gente está, como você disse, um está correndo, outro está caminhando, mas às vezes o que está caminhando está evoluindo muito mais do que aquele que está correndo. Né? E às vezes a gente acha que a gente está na frente, está sendo superior àquela pessoa, e não, né? Por isso é importante que eu bato sempre nessa tecla, que é o autoconhecimento. É se conhecer, sabe? Olhar para dentro de si, ver, escutar suas emoções, seus pensamentos, ver, principalmente quando os relacionamentos são conflituosos, o que tem no outro que te irrita, que te provoca, que você não gosta? Será que não é algo que você tem que trabalhar dentro de você e parar de olhar para o outro e olhar para dentro de você? Então, o relacionamento, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é tão bonito, porque ele nos dá essa oportunidade de se conhecer, de crescer, né? Eu acho tão bonito a maneira de se relacionar quando ambos estão dispostos ao crescimento, estão dispostos a caminhar juntos. Eu acho muito bonito isso. É escola para a alma, né? É escola para a alma, exatamente. E da forma como a Cláudia está dizendo, né, é tão bonito a ideia de uma união bem-sucedida, né, que a nossa busca deve ser realmente pela manutenção. Né? Então, muito embora nós tenhamos colocado aqui ao longo da nossa conversa que a doutrina espírita, ela não é avessa, ela não é contra a separação, mas ela nos recomenda a manutenção o máximo possível dessa relação. E aí, o Emmanuel, ele dá 4 dicas sobre essa questão. Né? Também, de novo, é Jorge Lahá que fala isso. Ele diz que os casamentos, as separações, quer dizer, são sempre decisões lamentáveis, conquanto, algumas vezes, justas, necessárias. Outra coisa que ele diz: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Às vezes a relação está tão degringolada, está tão torta, que vai para o nível da criminalidade. Às vezes por uma violência direta, às vezes por uma violência para os filhos, às vezes por uma relação baseada no crime. Então ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Diz também que as separações quase sempre são moratórias de débitos espirituais. É um processo que fica adiado, né, para uma outra oportunidade. E quando a gente for separar, primeiro sempre interroguemos a nossa consciência. Se nós fizermos todo o possível para manter aquela relação. Então são 4 orientações de Emmanuel que são bem valiosas para a gente colocar em pauta se o nosso relacionamento estiver, às vezes, balançando. Né? Analisemos isso, porque senão a gente vai muito aí assim, mas então, já que pode, liberou geral, bora. Né? Não tem nem dote mais, né? Vamos embora, não tem mais dote. Não tem mais dote, Tá fácil agora, né? Não deu certo, cata suas roupas, sua escova de dente, tchau. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. E eu digo que, seja qual for os problemas que atravessem os casamentos aí de quem está nos assistindo, se irão terminar ou não, se buscarão mudanças em si ou dentro do relacionamento ou não, é bom a gente lembrar só uma coisa, né? Segundo Jesus, tudo pode ser vencido apenas se nós repetirmos
3 atitudes simples, mas, porém, muito difícil para nós. Ama, perdoa e confia. Se a gente colocar essas 3 atitudes difíceis, mas são simples, mas são difíceis, no nosso dia a dia, se a gente amar, se a gente aprender a perdoar e confiar, eu acho que a gente consegue manter o nosso relacionamento, assim, em equilíbrio, desde que as partes queiram. Porque existem aí também muitos relacionamentos tóxicos, né? Como o Paulo disse, da violência, não só violência física, viu, Paulo? Mas tem violência emocional, né? Violência que invade o interior do outro, né? Psicológico, manipulações. Mas quando a gente trabalha essas três atitudes de amar, a gente não viola o outro, de perdoar a si e perdoar o outro, né, e confiar em si e no outro. Eu acho que não tem relacionamento que não dê certo. Boa. E se dá... Pode falar, Paulo. Não, é com você, Léo. E às vezes se dá a oportunidade, né? Porque às vezes a gente sofre num relacionamento, imagina que a gente se fecha por ali. E eu trago muito isso, olhando para minha mãe, né? Sempre pensava comigo, eu quero que ela seja feliz, ela precisa ser feliz, e às vezes para ser feliz, a gente precisa libertar o outro com amor e dar oportunidade, né, do amor novamente. E às vezes essas experiências, né, essas novas oportunidades, vêm do alto mesmo. É Deus colocando as oportunidades a fim de você recomeçar um caminho um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, um pouco mais iluminado. Então, às vezes, a gente vai com tanta certeza que um relacionamento está certo, que a gente até duvida quando a gente recebe um outro relacionamento que nos traz uma paz muito maior, né? Então, possamos dar uma oportunidade, né? Eu particularmente, vou confessar aqui para vocês, eu estou vivendo esse momento aí, eu estava meio descrente do amor, de relacionamento, mas hoje eu estou vivendo isso que o Léo falou aí, sabe? Quando parece que você fala que, não estou acreditando no que está acontecendo, mas é verdade, é bem isso mesmo. Ela está cantando aquela música da Marisa Monte, ainda bem que agora encontrei você. Ai, Paulo, só você. Tinha que acabar com música, né? Mas é bem assim mesmo. Mas nisso que o Léo está dizendo, só para colocar um ponto importante que eu acho, essa questão de quem ama liberta. E qual é a primeira coisa quando alguém chega para separar da outra? Alguém chega para romper um relacionamento comigo? Qual é a frase mais clássica que nós dizemos? Você não pode fazer isso comigo. Comigo, olha o egoísmo aí. Sem perguntar se a pessoa está feliz comigo. Isso. Então, quem ama liberta, né? Como diria Raul Seixas na música A Maçã, né? Eu sofro, mas eu vou te libertar. Isso é amar, não é? Quem ama liberta. Amar e confiar, né? É isso aí. Nem seja num pai maior, né? É isso aí. Eu acho que por aqui já deu nosso tempo, né? Foi muito bom estar aqui Estamos aqui com bastante gente na sala, a Patrícia, a Beth, Janaína, o Mário, o Samil, o César que está com a gente. Vocês aí também estão com bastante gente. Estamos com o Messias, com o Márcio, com a Luciana. Então, estamos aí com bastante gente. Acho que eu queria destacar bom. A presença do Edson Assunção e já fazer um convite. O Edson vai estar conosco amanhã aqui na transmissão do SEAC, na nossa palestra de quarta. Vinde, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, vai ser o tema. Estão todos convidados. Ai, que delícia. Muito bom. Já fiz o meu merchan. Eu vou fazer o meu merchan, posso? Claro. Segunda-feira que vem, nós vamos estar... Achei que era outro. Aí já envolveu todo mundo, né? Segunda-feira eu envolvi. Ontem foi o Paulo, que foi maravilhoso. Segunda-feira que vem, gente, não perca. Na Casa Chico aqui, vai estar na minha sala também, para quem tá sempre comigo aí. Nós vamos estar aqui com o Léo, aqui, desse lado aqui, ó. O Léo, daqui, desse lado aqui. Nós vamos estar com o Léo.
trazendo um tema crescimento espiritual, que eu acho que cabe aqui, coube ontem no que o Paulo disse, cabe aqui, que acho que quando a gente busca esse crescimento, acho que tudo flui melhor. Então tá aí o convite, segunda-feira, às 20 horas, com o nosso amigo Léo aqui. Tá bom? Vou usar a inspiração das portinhas, viu, Paulo? As Que várias bom. portas, viu? Um beijão, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Um beijo a todos. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.